Canal Brasil marca presença na 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema, com 7 coproduções e uma produção associada. 5 desses títulos são ficções. O Pastor e o Guerrilheiro, de José Eduardo Belmonte, é estrelado por Johnny Massaro, César Mello e Júlia Dalávia. Ela interpreta a filha ilegítima de um coronel que descobre que seu pai foi torturador durante a ditadura militar no Brasil. Bocaina é a estreia da Ana Flávia Cavalcante na direção de um longa ao lado do Felipe Barbosa. O filme foi rodado durante a pandemia. Os limites que nos foram impostos nesse terrível período que todos nós passamos se reflete no filme? É um filme que foi feito durante a pandemia, mas ele não necessariamente trata da pandemia dentro de um roteiro de uma forma direta, né? O que eu sinto muito forte é que a gente tem na história do filme, que talvez esteja por trás das câmeras, da câmera, que a gente só tinha uma, o contexto das impossibilidades, sabe? A gente tinha algumas restrições, por exemplo, a gente estava isolado no sítio da Malugali, em Bocaina de Minas, então nada podia chegar e a gente também não podia sair. Então a gente teve que criar e construir um roteiro se utilizando dessas dificuldades, vamos dizer assim. Então, a gente teve que utilizar o que a gente tinha ali, no sentido do cenário, né, que é a casa, que é o sítio, dos nossos corpos. Eu vou reforçar que, além de dirigir, ela atua no filme. Me fala da sua personagem e dá um pouquinho sobre a trama. Então, eu atuo no filme e assino o roteiro também, junto com o Afonso Tostes, o Alejandro Clavô, a Malu Galho e o Felipe Barbosa. Então, é um roteiro escrito a 6 mãos. Por aí vocês já podem imaginar o que vem. Uma sinopse breve, eu posso dizer que é a história de 2 mulheres que vivem isoladas em uma roça nas montanhas de Minas Gerais. E elas são atravessadas pela passagem de uns satélites numa noite de luas de estrelas. E a partir daí, e da chegada de um forasteiro, um homem que vem de fora, essa personagem que traz o que está lá fora, sabe? O que você não conhece, o desconhecido. E estando em Minas, vivendo essa rotina da roça em Minas, a gente percebeu que, na verdade, as pessoas que vivem ali, elas estão isoladas o tempo inteiro. A novidade foi pra gente, né? A gente que está na cidade, nos centros urbanos, pra gente foi um choque, mas, assim, é uma casa e 8 quilômetros depois é outra casa, então a gente também aprendeu muito com essa população. Esse filme, na verdade, foi produzido durante a pandemia, pensando, foram 3 casais que se juntaram. Então eles fizeram numa coisa muito reduzida e numa coisa muito colaborativa, tanto que a gente se intitula um coletivo e não é um filme produzido por todos. E aí eu falei assim, vamos tentar um edital. Foi quando a gente tentou o PROAC e também a gente trouxe, como sempre, o nosso querido Canal Brasil, que abraçou o projeto e foi o que a gente teve. Então é um filme que não tem Ancine e ele foi feito nessa colaboração mesmo. Carvão ganhou uma exibição no Vão Livre do MASP. A tradicional sessão da Mostra Internacional de Cinema acontece em plena Avenida Paulista. O convite da mostra aqui da Renata para passar o carvão aqui no vão do MASP, nesse lugar tão emblemático de São Paulo, é uma honra enorme. Eu estou muito feliz, assim, muito animada com essa sessão. Espero que o público goste do filme. Ficou com a Maeve Jinks o protagonismo dessa história. O que te trouxe para esse projeto? Bom, a Zita Carvalhosa, em 2016, me mandou um primeiro e-mail apresentando a minha Carol, então fui lendo a primeira versão do roteiro já. Mas no meio da pandemia, a Carolina me mandou a última versão do roteiro e teve uma transformação no roteiro que, do meu ponto de vista, me parecia um sintoma de uma transformação, de um processo muito profundo que a gente vive coletivamente, que era, no início, as versões do roteiro eram mais centradas na máfia, na coisa do traficante argentino, né? E depois isso foi migrando, todo esse centro de ação e de microviolências foi migrando para o centro da família. Eu sou uma pessoa meio maníaca do roteiro, eu escrevo, reescrevo e eu, por outro lado, eu acho muito importante também você ouvir o que o filme está te dizendo, né? Tem sim muito improviso, tem sim muita coisa que vai surgindo no decorrer da pré-produção e da produção. Você tá falador hoje, né? Tá feliz, né? Eu sou Irene, uma mãe de família. Eu vivo na minha casinha, cuidando da minha propriedade, dos meus bichos, no interior de São Paulo, com meu marido Jairo, meu filho Jean, e meu pai, né?
E a gente, de repente, recebe uma proposta de uma enfermeira nova do meu pai, que mudou, e ela nos oferece uma proposta que a gente vai ter que fazer alguns ajustes logísticos na casa e, digamos que, alguns ajustes morais. Então, eu acho que esse filme é muito sobre flexibilidade moral, que é algo que me fascina hoje em dia. Eu faço a Luciana no Carvão. A Luciana é amiga e vizinha da personagem da Maeve, a Irene. E bom, essas famílias que vivem nesse lugar ali super pacato, numa cidade muito pequena. E a Luciana é um elemento assim que causa um certo mistério, um certo desconforto no esquema ali que a família da Irene começa a participar na cidade, né? Então ela é uma personagem que, assim, mais falam dela do que ela aparece de fato, mas ela tá ali presente quase como um tormento na consciência da Irene, digamos assim. Pelo amor de Deus! Você quer que alguém escute? Você quebrou na cama! É um filme médio, não é um filme pequenininho. Ele foi rodado em Joanópolis, que é uma cidade no interior de São Paulo. O Canal Brasil entrou como coprodutor logo no começo do processo e a gente, enfim, trabalhou com verbas da Ancine, né, do Fundo Setorial, que eu acho que é muito importante. É um primeiro filme que foi coproduzido também pela Specine, que hoje em dia é uma peça fundamental na viabilização do cinema de São Paulo. E é uma coprodução com a Argentina. A gente filmou um pedaço na Argentina, o nosso ator é argentino, então a gente está com um elenco maravilhoso. Eu acho assim que é o cinema que a gente gostaria de fazer no Brasil, é essa produção. Carvão foi exibido na mostra depois de participar dos festivais de Toronto e San Sebastián. Eu acho importante a gente ter essa noção, né, de que o cinema ele tem um papel de levar a cultura do país para fora, né? É um papel quase do Itamaraty. Sabe, não importa se está falando bem do Brasil, se está falando mal, não é isso a questão. Você está levando a língua para outros países, você está levando a cultura daqui para os outros. Esse é o tal do soft power, né? Então eu acho importante a gente apresentar na mostra, por isso que esse ano tem um grande panorama do cinema brasileiro, apresentar esses trabalhos que viajaram também, né? Que levaram o nome do Brasil para fora do Brasil. Exibido na mostra Panorama do Festival de Berlim, Fogaréu, de Flávia Neves, tem a atriz Bárbara Collin como protagonista. Na fronteira entre o real e o fantástico, entre o passado colonial e a modernidade do agronegócio, ela vive uma jovem que quer resgatar a dolorosa verdade sobre sua origem. A hora certa. Você me ajuda a achar meus pais? O Rio do Desejo, de Sérgio Machado, é uma produção associada ao Canal Brasil que traz Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Gabriel Leone e Rômulo Braga no elenco. Baseado no conto O Adeus do Comandante, do escritor amazonense Milton Ratum, o filme tem 3 irmãos apaixonados pela mesma mulher. Os outros 3 títulos produzidos em parceria com o Canal Brasil que participam da mostra são documentários. Espere um pouco, que a vida já vem. Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, do cineasta Pedro Brons, e Fausto Fawcett na Cabeça, dirigido por Vitor Lopes, investigam diferentes figuras da cultura brasileira. Poluição urbana das megacidades. Últimas entidades místicas, majestosas maravilhas monumentais. Já o filme Um Outro Francisco, de Margarita Hernandes, discute diferentes gêneros da fotografia a partir da viagem de 2 fotógrafos italianos a uma pequena cidade do sertão do Ceará. Essa aqui não é comigo. Todos esses filmes realizados em parceria com o Canal Brasil têm sessões programadas na Mostra Internacional de São Paulo até o dia 2 de novembro. Não perca!